Convicção da fé. Graça e paz, amados, bem-vindos a mais um Convicção da Fé. Esse é o programa número 3 e eu agradeço muito a sua presença desde o primeiro programa. E aproveitando a oportunidade, eu já peço que, se vocês ainda não assistiram o programa número 1 e o número 2, assistam. Tem um playlist lá no canal do Convicção da Fé. É só acessar que você vai conseguir assistir a todos os vídeos do Convicção da Fé. Bom, pessoal, também gostaria de pedir a vocês, se não for pedir muito, né, que vocês dessem uma olhada no novo site do Convicção da Fé, que é www.convicçãodafé.weebly.com. Também, pessoal, tem um canal no YouTube oficial agora, que é o Convicção da Fé. É só você pesquisar no YouTube que você acha. Também temos a fanpage no Facebook, tudo com o mesmo nome, né? Convicção da Fé, vai lá que você acha. Curte lá e você saberá todas as notificações, atualizações do programa. Quer participar? Comente, curta, compartilhe, ajude nessa obra. Também, pessoal, se você quiser, tem vontade de proclamar a palavra de Deus comigo e proclamar o Evangelho comigo, o Convicção está com as portas abertas para qualquer pessoa que queira edificar vidas junto comigo. Então eu mantenho esse convite sempre aberto, tá? Bom, nesse Convicção da Fé nós vamos falar sobre um assunto que é muito complicado, mas eu vou tentar ser breve. Eu sei que esse programa vai ficar um pouquinho longo do que os outros, mas vou tentar ser o mais breve possível. E sem mais delongas, o nosso tema de hoje é religião. Primeiramente, eu queria dar um pequeno resumo sobre o significado dessa palavra. Se você analisar no bom português, derivado do latim, essa palavra é derivada do latim. E no português ela significa religar. E já vem imputado nessa palavra essa religação com o Criador, com Deus. Bom, mas essa religião, essa palavra, analisando o sistema do mundo, como funciona esse sistema religioso, como funciona esse sistema da religião, que é um sistema bastante tradicional, cultural, que vem de culturas, tradições, né, familiares principalmente. Mas ele é um sistema que tem como característica que, assim, não larga dessa religião, não larga essa característica sempre. Desde o princípio ela estava imputada junto com a palavra religião, que é religar-se através dos seus esforços. Religar-se com Deus é você fazendo, literalmente, é você fazendo para que Deus possa se reconciliar contigo. E tem uma afirmação que é bastante relativa a isso, que é o seguinte, que a religião é inimiga do Evangelho. Bom, como é que eu posso explicar? Assim, no programa número 2 do Convicção da Fé, a gente falou sobre Evangelho. Então, se você ainda não assistiu, assista, para você ter uma base para poder entender esse programa número 3. O Evangelho, só recapitulando um pouquinho, o Evangelho é Cristo, ou seja, o próprio Deus, o ser divino, né? Deus se tornando homem, vindo aqui nessa terra, ou seja, descendo da glória, para viver aquela vida perfeita, desde o seu nascimento, né, até a sua morte. Ele teve um viver perfeito, cumpriu toda a lei de Deus, né, que é impossível ao homem. Por isso que
Calma, você vai entender depois. Mas ele cumpriu toda a lei de Deus. E isso tornou possível que ele pudesse pagar os nossos pecados. E foi essa obra redentora lá naquela cruz. E toda essa notícia que aconteceu há 2014 anos atrás, essa notícia se chama Evangelho. Essa notícia, que é boa, se chama Boas Novas, que é o sinônimo de Evangelho. E a religião, por que ela é tão contraditória com o Evangelho? Porque o que eu acabei de falar? Que religião é você fazendo, é você sendo o firmamento entre Deus e o homem, é você sendo a ponte, o qual na verdade no Evangelho é Cristo. Ele é a ponte, porque há um abismo depois, de que o homem pecou e caiu na tentação de Satanás lá no Jardim do Éden. Ele teve a separação, que é o pecado, e essa separação gerou um abismo, e esse abismo só pode ser transpassado ou passando de um lugar para o outro com uma ponte, e essa ponte veio a ser Cristo, Isso a gente vai ver agora. Mas antes disso, só para deixar bem claro, o Evangelho é Deus fazendo, é Deus descendo, é Deus pagando, é Deus fazendo uma coisa que nós não teríamos como fazer. Então é Deus fazendo, Deus é o sujeito da frase, Ele é o sujeito de tudo, é Deus agindo. E a religião ela tem por característica o homem fazendo, ou seja, eu vou pagar a promessa para me receber tal coisa, ou seja, é tudo por merecimento. E segundo a verdade da Bíblia, nós não merecemos nada, absolutamente nada. Tanto que Deus teve que vir aqui pagar os nossos pecados. Compreendeu até aí a diferença entre religião e evangelho? Bom, agora você tem uma base para analisar os vídeos que vamos ver agora então. Roda aí. Religião para mim é algo criado pelo homem, da qual eu não faço parte por uma escolha minha e porque hoje eu intensifico mais ela no sentido que eu aprendi muito com meu primo, com meu tio, que me ensinaram bastante lendo a Bíblia, me falando sobre o que é religião. Então hoje eu tenho essa certeza dentro de mim que eu não preciso de uma religião. Mas não sou contra a quem tem a sua religião, até porque muitos não sabiam, assim como eu também, não tinham esse entendimento. E acredito que elas estão nas suas religiões por algum motivo, por alguma busca de alguma coisa, pela própria criação, que muitos vêm desde pequeno seguindo. Convicção da fé. Graça e paz, amados. Bem-vindos a mais um Convicção da Fé. Esse é o programa número 3. E eu acho que para mim religião é estudar a palavra de Deus e acreditar nele. Senhora Beatriz, qual é a sua opinião sobre religião? Bem, assim, eu não defendo placa de igreja, mas eu acredito em Deus, Eu acredito que existe um ser que nos criou, E que, independente do credo, independente da placa que a gente defende,
da denominação, como se usa dizer, todos nós concordamos que existe um ser maior e que, na minha opinião, é o que nos criou, que está conosco, que, como diz na Bíblia, né, ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos salvar, para que nós tenhamos a vida eterna, e também enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, e é a ele que nós devemos recorrer quando nós temos as dificuldades, quando nós temos também para agradecer, porque ele é a pessoa, ele é como se fosse uma pessoa que está aqui conosco, que é o Espírito de Deus. Obrigado pela sua opinião, professora Beatriz. Não é nada. Ramos, qual é a sua opinião sobre religião? Cada um tem que ter a sua, né? E acreditar naquilo que ele acredita que é verdade. Diretamente aqui da Primeira Igreja Batista, Ana Clara. Para você, Ana Clara, o que é religião? Bom, religião para mim hoje em dia existe várias religiões. Então, para mim, eu posso dizer que eu sou cristã, porque Deus veio ao mundo e não foi por causa de religião. Ele não falou que tu tem que ser católico, que tu tem que ser evangélico. Pra mim, eu sou cristã, então eu não posso dizer que sou de uma religião. Pra mim, eu sou cristã e Deus veio ao mundo para isso, para mostrar e para que a gente veja o amor dele por nós. E o cristianismo é uma religião? É uma das religiões. Tem muitas religiões hoje em dia, como eu disse. Diretamente aqui da Primeira Igreja Batista com Micaele. Micaele, para você, o que é religião? Religião para mim é uma pessoa religiosa e que quer assim, se aproximar mais de Deus. Aí vem para a igreja para ouvir mais a palavra, orar mais, buscar mais de Deus. Religião para mim é isso. E você é uma pessoa religiosa? Sim, sou. Ok, obrigado pela sua entrevista, Micaele. Diretamente do SESB, Andrei Pedroso. Andrei, para você, o que é religião? Olha, pra mim não tem nenhum significado a religião, porque na minha vida, se eu ver, eu sou católico, mas ela não muda, minha família é católica inteira, então ela não muda nada pra mim, porque ela tá lá, às vezes eu participo do grupo de jovens, mas não muda nada em minha vida. Mas eu creio em Jesus, creio em Deus, creio na ressurreição dele, então acho que isso não necessita muita religião, então pra mim não significa nada. Tá bom, obrigado, Andrei. Diretamente aqui do SESB, com Caroline Bordim. Caroline, pra você, o que é religião? Eu acho que religião é uma coisa muito pessoal e cada um tem a sua, então a gente deve respeitar. Você se considera uma pessoa religiosa? Sim. E que a religião tem importância na sua vida? Muita. Diretamente aqui do SESB, com a professora Adriana. Professora, para você, o que é religião? Religião, para mim, é religar-se a Deus. Se redescobrir novamente, é estar próximo a Deus. E esse Deus, para mim, Adriana, é fazer o bem às pessoas, sem olhar a quem. Podendo sempre estar ajudando, contribuindo de alguma forma, através de uma conversa, de uma ajuda, até mesmo de uma visita, de uma palavra amiga. Então, religião para mim é religar-se a Deus. E para você se considera uma pessoa religiosa? Sim. Sim? Muito obrigado pela sua entrevista, então, professora. Obrigada a você. Diretamente aqui do SESB com a professora Maria Inês. Professora, para você, o que é religião? Religião, para mim, é uma forma que o ser humano tem de fazer uma ligação com Deus. O ser humano busca de várias formas, cada qual com a sua concepção, a busca por um Deus. Pelo Deus que acredita, pelo Deus que conheceu, às vezes buscando resolver conflitos próprios do ser humano e que não tem explicação, não tem saída na vida cotidiana, busca uma saída eterna. Busca o eterno, na verdade, que é Deus. Eu acredito que a religião seja isso, seja a busca, uma forma de uma ligação maior do ser humano com Deus. E você se considera uma pessoa religiosa? Sim.
Sim. Considero. Tá bom, obrigado pela sua entrevista, professor. Nada, prazer. Diretamente aqui do SESB, com o professor Luiz. Professor, para você, o que é religião? A religião são coisas que a gente faz repetitivamente. Né? Por exemplo, se eu vou numa missa, eu sento na hora do evangelho, eu levanto, não sabendo realmente o que acontece, mas sim porque tem que ser feito, repetir uma coisa religiosamente. Professor, e você, se considera uma pessoa religiosa? Hoje eu me via como um religioso, né? Hoje questão de fé, eu estou como seguidor de Cristo, vamos dizer assim, não mais, não sigo uma religião, mas sim sigo Jesus Cristo, porque religião, ele mantém a gente muito atrelado a algumas coisas que estão no decorrer dos séculos dentro da igreja, de qualquer igreja, não só de conduta, e sim, hoje eu me vejo como um seguidor de Cristo. Amém. Obrigado pela sua entrevista, professor Luiz. Diretamente aqui da Academia Atlética com Pedro. Pedro, para você, o que é religião? Para mim, eu não tenho uma palavra bem específica para religião. Para mim é mais... existem várias. Algumas com, como eu vou dizer, princípios diferentes e tal. Ao certo, por mim, eu acredito em Deus. Às vezes eu sei até que eu não sou um bom católico, porque não rezo muito, não vou à missa. Às vezes eu até procuro tentar ir, mas não consigo. Então eu não sei mais o que falar. Tá bom? Pra mim eu esbocei já o que eu sei. Tá bom. Obrigado pela sua entrevista, Pedro. Tá bom. Tchau. Então vamos ao estudo bíblico. Bom, agora vamos para Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Depois, que Eva comeu e deu a Adão e ele também comeu, olha o que aconteceu. Então foram abertos os olhos de ambos, Adão e Eva, e conheceram que estavam nus. Olha só, tu reconhece que tu está indigno ou sem, como é que eu posso falar? Sem adequação. Agora, essa palavra mesmo, essa palavra que se encaixa perfeitamente. Eles se veem inadequados perante Deus. E olha só o que eles fazem. O que eles fazem? E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles cozeram e eles fizeram para si. Que é um sujeito dessa frase? O homem. Então agora vamos para Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Preciso te dizer uma coisa. Esse versículo é um dos primeiros, porque tem outros também, a árvore da vida, que fazem referência a Jesus. Como isso é maravilhoso. No primeiro livro da Bíblia já está falando do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos provar isso agora. Olha só, em Gênesis 3:21. Isso também faz referência a Cristo e também faz referência a contraditoriedade, ou contradição, com a religião. Porque aqui está sendo apresentado o Evangelho. E você vai entender agora. Olha só, vamos fazer a leitura. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Vamos analisar um pouquinho. E fez o Senhor Deus. Quem fez? Deus. Vamos voltar para o versículo 7. E cozeram folhas de figueira. Quem cozeu? Adão e Eva. Fizeram para si aventais. Eles fizeram. Quem fez no 21? E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher. Sujeito homem, sujeito Deus. Viu a diferença? Mas vamos continuar.
O que Deus fez? Túnicas de peles. Mas antes de dar esse impacto, vamos voltar ali para o 7. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles fizeram para si, eles se vestiram. Eles tentaram ser adequados através dos seus esforços, né? Agora vamos lá para o grande impacto. Então Deus fez túnicas de peles. Bom, analisando basicamente a natureza, como que se faz, qual é o processo para se obter pele? Kevin, matando um animal? Sacrificando um animal? Né? Obviamente, isso é o mais óbvio. Tá. Então isso dá uma ideia de que para se obter pele tem que ter sacrifício. Então, Deus sacrificou um animal e obteve a pele. As peles, né, que aqui diz. E depois os vestiu. Então aqui é o Evangelho. Olha só. E fez o Senhor Deus fazendo a Adão e a sua mulher. O que Deus fez? Túnicas de peles. Sacrifício. Isso dá uma ideia de sacrifício. Qual é o sacrifício que tem lá pra frente no Novo Testamento? Jesus se sacrificando como cordeiro imaculado, recebendo os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Isso é muito maravilhoso. Então, túnicas de peles. E o que Deus fez? Deus fez e os vestiu. Deus vestiu, não foi o homem que tentou se vestir e se tentar se adequar perante Deus, mas foi Deus que adequou o homem. E olha que mais maravilhoso ainda, lá no Novo Testamento, desculpa eu não lembrar agora, mas tem um versículo que diz assim, ó, se eu não me engano foi Paulo que escreveu, foi Paulo que escreveu, revesti-vos de Cristo. E aqui no 21, e os vestiu. O que está fazendo referência a isso? A Cristo, desde o princípio. Você entendeu? Diferente de religião e evangelho? Religião, você tentando fazer. Evangelho, Deus já fez. Está tudo feito. Basta crer. Basta crer. Então a religião é pesado, é cansativo. Tem cheiro de suor. E o Evangelho é leve, assim como a palavra de Deus nos diz. Jesus nos diz que o fardo dele é leve e o jugo é suave. A religião, sempre tu é reconhecido pela admiração, ou seja, tu é admirado, né? O Evangelho é sempre o amor, né? Através da religião tu conquista a admiração, e o Evangelho tu adquire o amor de Deus em ti. A religião, o sujeito é o homem, é o centro. No Evangelho o sujeito é Deus, ele é a chave. Religião, eu mereço. Evangelho, eu não mereço, mas mesmo assim Cristo fez. Religião, você fazendo para que Deus te aceite. Evangelho, Deus diz para você, já está tudo feito, está consumado. O que Jesus disse? Está feito. A religião não. Por isso que a religião sempre mantém o Cristo pregado. Ou seja, ele não ressuscitou. Deus ainda não confirmou a substituição de Cristo por nós. Por isso que sempre mantém Cristo lá naquela cruz, para a obra não ser completa. E essa é a religião. Mas segundo o Evangelho, Cristo ressuscitou. Essas são as diferenças básicas
e as mais lógicas, né, entre a religião e o evangelho. Então, para terminar agora com esse nosso terceiro convicção da fé, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos terminar com a palavra de Deus, né? Em João 15:4. Evangelho de João. João é antes de Atos. João capítulo 15, versículo 4. Olha que maravilha, olha que maravilha. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, na raiz, na árvore. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Tu não vai dar fruto se tu não estiver em Cristo. Tu acha que tu vai conseguir evangelizar uma pessoa, ou seja, apresentar o evangelho a uma pessoa, se você não está em Cristo? Não, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, pessoal, escute o que eu estou te falando. É o Espírito Santo que está falando para ti. Vamos permanecer no evangelho. Vamos permanecer em Cristo. Em Jesus. Cristo Jesus. Vamos permanecer no Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo em hebraico, né? Então vamos permanecer nele. E ele permanecerá em nós. Exatamente no momento que eu disse que Cristo permanece em nós, o Brasil fez um gol e as pessoas ao redor da vizinhança aqui, e todas, né, vibraram e disseram uhul, né? E eu percebo que isso com certeza não foi uma coincidência, mas foi o mover do Espírito Santo, porque Cristo vai permanecer em ti, se tu crer nele, não em mim, não em homens, não na religião, mas em Cristo Jesus. Creia nele e será salvo. Deus te abençoe, até o próximo Convicção, permanece nele sempre e até o Convicção número 4. Deus te abençoe. Convicção da fé.